Continuação aqui, os vídeos do Rafael Pábula, né? Os vídeos dele é muito grande, cara. Infelizmente. A heresia é muito grande, né? Preliminar, que nos dê a entender, nos leve a entender que aqui os irmãos de Jesus não seriam filhos de José e de Maria. Deixa lá embaixo onde está essa mensagem, porque eu não consegui encontrar. Lembrando que eu estou lendo na versão católica. Diz assim, Mateus 13, dos 53 ao 55. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Muito bem, onde está aqui nesse texto qualquer coisa que nós podemos levar em consideração para inferir que esses irmãos de Jesus não seriam filhos do carpinteiro e filhos de Maria? Absolutamente em lugar nenhum. Mas vamos para o segundo texto. O segundo texto está em Mateus 12, do versículo 46 ao 50. Diz o seguinte: Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Saiu aqui. João 2, nós temos aqui em cima, olha só, no versículo 12, na versão católica, diz o seguinte, 36 ao 50, diz o seguinte: Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois bem, mais uma vez, o contexto aqui dá a entender que esses irmãos de Jesus não seriam filhos de Maria. Pelo contrário, na grande maioria dos textos, os irmãos de Jesus são sempre citados estando com Maria. Não faz nenhum sentido acreditar que esses filhos não seriam filhos de Maria. Na verdade, se não fossem filhos de Maria, Maria passava mais tempo com seus filhos ilegítimos do que com seu filho legítimo, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não faria sentido nenhum. Então, como eu disse mais uma vez, a própria leitura natural do texto nos leva a concluir que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Vamos para mais um texto. Nós estamos agora em João 2. E em João 2, nós temos aqui em cima, olha só, no versículo 12, na versão católica, diz o seguinte: depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Mais uma vez, está ali a mãe de Jesus, está os irmãos de Jesus, está os discípulos de Jesus. Se você ler, você vai entender a mãe de Jesus como Maria, você vai entender os discípulos como os discípulos, mas para a Igreja Católica, ao ler seus irmãos, você tem que ler seus irmãos, não filhos de Maria. A interpretação apenas para os seus irmãos deve ser diferente de todo o restante do texto. Vamos para mais um texto. João 7, do versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte: seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judeia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Mais uma vez, nós temos aqui João falando dos irmãos de Jesus. Tá bom, vamos dar uma pausa aqui. Mateus 13, 55 e 56, Mateus 12, 46 e 50, João 2, 12, João 7, 3 e 5. Ali o Rafael Pábula fala que são todos irmãos de Jesus, filho de Maria. Mas momento nenhum está falando que são filhos de Maria. Cita que são irmãos de Jesus. Tá bom, você tá certo, Rafael Pábula. Se desvendou que o magistério nunca conseguiu desvendar. Os filhos de Maria. Agora você pega aqui em João, só com um versículo bíblico, vai destruir toda essa tese e visão sua. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, Maria, né? A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava disse:
a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou para a sua casa. Você diz que Mateus 13, 55, 56, Maria teve filhos e filhas, Jesus teve irmãos e irmãs. Cadê? Ali na cruz, para levar Maria para a sua casa. Você disse em Mateus 12, 46, 50, aqueles irmãos ali que caminhavam com Maria são filhos de Maria. Cadê esses irmãos de Jesus, filho de Maria, ali na cruz, para levar ela para a sua casa? Em João 2, 12 e João 7, 3, 5, cadê os irmãos de Jesus ali na cruz para levar Maria para a sua casa? Porque o único discípulo amado levou Maria para a sua casa. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Cadê os filhos? Cadê as filhas? Cadê, pastor? Nenhum desses foi digno de levar sua mãe para a sua casa? Oh, pelo amor de Deus, cara. Por quê? Em Mateus 13, vamos desvendar agora a mentira desse pastor, 13, 53. Após ter exposto a parábola, Jesus partiu, foi para a sua cidade, ensinar a sua cidade, sua parentela, seus parentes próximos, etc. Na sinagoga, de modo que todos diziam, admirados. Por que na sinagoga? A sinagoga está os judeus ali, cara, os irmãos de Jesus. Porque a 12 tribos ali, uns são irmão do outro, uns consideram como irmão do outro, cara. Por que a Bíblia cita ali os irmãos de Jesus? Porque Jesus, ele é judeus. Judeus é irmão. Parentesco, parentela. Povo de Deus, povo eleito. De modo que todos diziam, admirados, de onde lhe vem essa sabedoria, esta força mencosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde ele vem, pois, tudo isso? Ó, não cita em nenhum momento filho de Maria com José. Cita irmãos de Jesus. Porque Jesus está ali na sua parentela. Ali tem primo, prima, o povo eleito, judeus, etc. Cadê? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos, Tiago e José e Judas? Nenhum momento fala que são filhos de Maria com José. Certo, pastor? Em Mateus 12, olha só, 46 aos 50, ó, Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, ó, esperava do lado de fora a ocasião de lhe falar. Por quê? Seus irmãos, que Jesus, ele é judeus. Esses irmãos de Jesus são judeus. Entre eles são chamados irmãos. Se, por exemplo, a tribo de Benjamim e a tribo de Manassés são chamados irmãos, porque são judeus, cara. A tribo de Levi e a tribo de Dan são irmãos. A tribo de etc, são os irmãos. A tribo de José e Efraim são chamados irmãos. Aqui, ó. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É apontando com a mão para os seus discípulos. Ó. Por que os discípulos? Porque o discípulo está fazendo a vontade. Porque, irmãos, está fazendo a vontade. Acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha só, João 2. Os textos que os protestantes apresentam aqui dá para distorcer, não dá para distorcer, não dá para ficar nesse engano, cara. Você distorce com o próprio texto deles, ó. João 2, 12, ó. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias ali a boda de Caná, né? Quem são os irmãos? Jesus está na festa de quem? Que eles são judeus. Oh, meu. Simples, cara. João 7,35. Olha só.
3 e 5. Seus irmãos disseram-lhe: parta-te daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos veja a obra que fazem. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma oculta, já que faz essas obras revela-te ao mundo. Ali quem são? São os judeus. Vai e apresenta a teus discípulos. Os judeus são irmãos, por isso que a Bíblia cita, irmãos de Jesus, que caminhavam, porque creram, mas não são filhos de Maria. Maria é judia. E esses irmãos de Jesus são os judeus. Quando eles se converteram, se torna filho de Maria. Não sanguíneo, mas na fé. Irmão de Jesus, na fé. Eu sou católico, apostólico romano. Lá nos Estados Unidos, nós somos chamados irmãos, cara. Porque é a mesma fé, porque é o mesmo credo. É isso, cara, entendeu? Esse Rafael Pablo, ele tenta manobrar, mas eu não sei que as pessoas estão ouvindo por esse cara. Você viu tantos seguidores, cara? Porque o marketing é esse, cara. Ter seguidores. O marketing não é pregar o verdadeiro evangelho. O marketing é ser famoso, ser celebridade. O apologeta conhecido. Meu irmão, a Bíblia já desvenda tudo isso, cara. Simples, cara. Salve Maria, sou missionário. São Roberto, como diz ali em João 19, 25. Ali, junto à cruz. Se Jesus teve tantos irmãos, tantas irmãs, cadê ali na cruz? Nenhum desses irmãos de Jesus foi digno de levar ela para sua casa, tanto que tinha irmãos, tinha irmãs. Meio contraditório, né, pastor? Se pegar em Lucas, para finalizar, Lucas, aqui, ó. 2:46, ó. 3 dias depois, acharam no templo, sentado no meio dos doutores. Ouvindo ele interrogar, ó. Lá no templo, junto com seus irmãos, os doutores. Todos os que ouviram estavam maravilhados da sabedoria de sua resposta. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, ó: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andamos à tua procura. Olha só. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Cadê os filhos? Cadê as filhas? À procura do Senhor. Como diz Padre Paulo Luiz Toro. Pácata. Olha só. Simples, cara. Por quê? Em Lucas 2:7, deu à luz seu filho primogênito, envolvendo em faixa, reclinou num presépio, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Cristo, ele é o primogênito. Quem são essas multidões de irmãos? Romanos 8:29. Que tem Maria por mãe. Que se converteram. Essa multidão de irmãos são os apóstolos, são os discípulos, são os judeus recém-convertidos à fé que Cristo profetizou, a fé do magistério. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. Glória a Deus, aleluia.